Ainda sinto a dor das mãos dele me empurrando ao chão, a frieza em seus olhos enquanto me jogava fora como lixo. É nisso que meu aniversário de 61 anos se transformou, meu próprio filho me tratando como se eu não fosse nada, como se eu não tivesse passado minha vida inteira o amando, criando, me sacrificando por ele. E agora, por causa daquela maldita esposa dele, ele nem suporta me ver. Josefa, até o nome dela faz meu sangue ferver. Desde o momento em que José a trouxe para casa, eu sabia que ela era problema. O jeito como ela me olhava, como se eu fosse apenas um obstáculo em seu caminho. Como ela sussurrava no ouvido de José, virando-o contra mim pouco a pouco. Eu avisei para não se casar com ela, implorei que ele visse através de suas manipulações, mas ele estava cego pela luxúria, pela ideia de que ela o amava incondicionalmente. A única coisa que aquela mulher ama é ela mesma. E agora, por causa dela, perdi tudo, meu filho, meus netos, a família a qual dediquei minha vida. Descartada como o lixo de ontem. Enquanto eu me afundava em minha miséria, um carro parou ao meu lado. A janela baixou, revelando o rosto preocupado de minha melhor amiga, Conceição. Maria, o que aconteceu? O que você está fazendo aqui fora? Ela perguntou, sua voz cheia de preocupação. Mal consegui engolir as palavras. José, ele me expulsou. Disse que eu era louca e que a casa era dele agora. Os olhos de Conceição se arregalaram de choque e então se estreitaram de raiva. Ele fez o quê? No seu aniversário. Querida, entre no carro. Você vai para minha casa. Entrei no banco do passageiro, meu corpo entorpecido enquanto Conceição dirigia. Ela continuava me olhando, a testa franzida. Isso é inaceitável, Maria. José não pode te tratar assim. Algo precisa ser feito. Balancei a cabeça tristemente. O que posso fazer, Conceição? Ele é um homem adulto. Ele fez sua escolha. Conceição apertou os lábios, um brilho determinado em seus olhos. Talvez sim, mas isso não significa que ele pode se safar. Você é a mãe dele, pelo amor de Deus. Está na hora de José e aquela esposa malvada dele aprenderem que há consequências para suas ações. Virei-me para ela, confusa. O que você está dizendo? Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Conceição. Estou dizendo, minha querida, que é a hora de uma pequena vingança. E eu conheço exatamente a pessoa para nos ajudar a consegui-la. Enquanto acelerávamos pela noite, não pude deixar de sentir uma faísca de esperança. Senti um lampejo de algo que não sentia há muito tempo, esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, eu pudesse fazer José e Josefa pagarem pela dor que causaram. Talvez o karma finalmente os alcançasse. O dia começou bem o suficiente. Era meu aniversário e, apesar de tudo o que havia acontecido com José, eu estava determinada a aproveitar ao máximo. Passei a manhã arrumando a casa, colocando algumas decorações e preparando um jantar especial. Até comprei um bolo na padaria da esquina, aquela que José sempre amou quando criança. Por volta do meio-dia, liguei para José, meu coração agitado com uma mistura de esperança e nervosismo. Para minha surpresa, ele realmente atendeu. Oi, mãe. O que foi? Seu tom era neutro, cauteloso. Respirei fundo. Bem, eu estava me perguntando se você, Josefa e as crianças gostariam de vir jantar hoje à noite. É meu aniversário e pensei que seria bom passar um tempo juntos como família. Houve uma longa pausa. Pude ouvir vozes abafadas ao fundo, como se ele estivesse discutindo com alguém. Finalmente, ele falou. Tudo bem. Podemos fazer isso. Que horas? Alívio me inundou. Que tal às 17 horas? Estou fazendo sua lasanha favorita. Certo, nos vemos então, ele disse, desligando antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. O resto do dia passou em um borrão de preparação e antecipação. Quando 17 horas chegou, tudo estava perfeito. A lasanha borbulhava no forno, a mesa estava posta e o bolo estava orgulhosamente exibido no balcão. Pontualmente, a campainha tocou. Praticamente corri para atender, um sorriso enorme no rosto. Mas no momento em que abri a porta, meu coração afundou. José estava lá com uma carranca gravada no rosto.
Ao lado dele estava Josefa, seus lábios curvados em um sorriso desdenhoso. As crianças não estavam em lugar nenhum. Onde estão as crianças? Perguntei, tentando manter minha voz firme. Josefa soltou uma risada áspera. Decidimos que era melhor elas não virem. Não queríamos expô-las a mais da sua influência tóxica. Senti como se tivesse levado um tapa. Influência tóxica? Do que você está falando? Ela deu um passo à frente, apontando um dedo para mim. Não se faça de boba, Maria. Todos sabemos que tipo de mãe terrível você foi. O jeito como você virou José contra o próprio pai, a culpa constante e a manipulação. Não é de admirar que ele não queira nada com você. Lágrimas arderam em meus olhos. Olhei para José, implorando silenciosamente para que ele me defendesse. Mas ele apenas ficou lá, braços cruzados, sem dizer nada. Isso não é verdade, consegui engasgar. Sempre amei e apoiei José. Nunca faria nada para machucá-lo. Os olhos de Josefa brilharam de raiva. Poupe-nos do ato de mártir. Você é apenas uma mulher egoísta e vingativa que não suporta que José tenha seguido em frente com a vida dele, que ele me escolheu em vez de você. Algo dentro de mim estourou. Antes que eu soubesse o que estava fazendo, avancei, pronta para dar um tapa naquela cara presunçosa. Mas José se colocou entre nós, agarrando meu pulso com força. Não ouse tocar na minha esposa, ele rosnou. Você é patética, sabia? Inventando toda essa farsa de aniversário, tentando se insinuar de volta. Bem, não vai funcionar. Acabamos com você. Com isso, ele me empurrou para trás, me fazendo tropeçar. Me segurei no batente da porta, lágrimas agora correndo livremente pelo meu rosto. José, por favor, sussurrei. Eu sou sua mãe. Mas ele apenas balançou a cabeça, seus olhos frios. Não mais. Vamos, Josefa. Assisti impotente enquanto eles se viravam e iam embora, batendo a porta atrás deles. O som ecoou pela casa vazia, uma finalidade brutal. E lá fiquei eu, sozinha no meu aniversário, meu coração estilhaçado em 1.000.000 de pedaços. Não sei quanto tempo fiquei lá, congelada no rescaldo da crueldade de José e Josefa. Minutos, horas, tudo se misturou. A dor no meu peito era diferente de qualquer coisa que já tinha sentido antes, um vazio profundo e doloroso que ameaçava me engolir por inteiro. Eventualmente, consegui fechar a porta, minhas mãos tremendo. Cambaleei até o sofá, desabando nas almofadas enquanto soluços sacudiam meu corpo. Como ele pôde fazer isso comigo? Meu próprio filho me tratando como se eu não fosse nada, como se eu não tivesse passado minha vida inteira o amando e cuidando dele. O som do meu telefone tocando me tirou do meu desespero. Olhei para a tela, vendo o nome de Conceição. Por um momento, considerei ignorar, não querendo sobrecarregá-la com meus problemas. Mas a ideia de enfrentar isso sozinha era demais para suportar. Atendi, minha voz engrossada pelas lágrimas. Alô? Maria, o que houve? Aconteceu alguma coisa com José? A preocupação na voz dela foi minha ruína. Desabei, toda a história sórdida jorrando entre soluços e arquejos. Conceição ouviu pacientemente, oferecendo palavras de conforto e apoio. Chega, ela disse firmemente quando terminei. Isso foi longe demais. José e Josefa não podem continuar te tratando assim. Está na hora deles enfrentarem algumas consequências. Funguei, enxugando os olhos. O que você quer dizer? Quero dizer que é hora de um pequeno acerto de contas. Eles acham que podem simplesmente passar por cima de você, mas eles vão ver só. Você é uma mulher forte, Maria. Está na hora de começar a agir como uma. Suas palavras acenderam uma faísca dentro de mim, um lampejo de raiva em meio à dor. Ela estava certa. Eu não podia simplesmente ficar aqui me lamentando. Eu precisava fazer algo, retomar o controle. Ok, eu disse, minha voz mais firme agora. O que você tem em mente? Eu quase podia ouvir o sorriso de Conceição pelo telefone. Me encontre na lanchonete em 1 hora. Tem alguém que quero que você conheça. Confie em mim, ele vai ser de grande ajuda. 1 hora depois, eu estava sentada em frente à Conceição em uma mesa da lanchonete local.
Ela tinha um brilho travesso no olhar enquanto bebia seu café. Então, quem é essa pessoa misteriosa? Perguntei, a curiosidade vencendo o melhor de mim. Como se fosse uma deixa, o sino acima da porta tilintou. Conceição acenou para alguém atrás de mim. Aí está ele agora. Me virei, meus olhos se arregalando quando um homem alto e de ombros largos se aproximou de nossa mesa. Ele tinha um ar de durão, como alguém que já tinha visto sua cota de problemas. Maria, conheça meu irmão, João, Conceição disse, gesticulando para que ele se sentasse. Ele é um detetive particular. João assentiu para mim, seu olhar me avaliando. Conceição me contou sobre sua situação. Sinto muito ouvir o que seu filho e a esposa dele fizeram. É duro. Dei de ombros, tentando parecer indiferente, mesmo quando a dor se retorcia em meu estômago. É o que é. Mas Conceição parece pensar que você pode ajudar. Ele se inclinou para frente, os cotovelos na mesa. Posso. No meu trabalho, aprendi que todo mundo tem segredos, esqueletos no armário. E pelo que Conceição me contou, aposto que sua nora tem mais do que alguns. Um arrepio de antecipação desceu pela minha espinha. O que você está dizendo? João sorriu, lento e perigoso. Estou dizendo, deixe-me investigar o passado de Josefa. Se houver sujeira para ser encontrada, eu vou encontrar. E uma vez que tivermos essa munição, bem, vamos dizer que o karma tem um jeito de voltar. Me recostei, minha mente girando com as possibilidades. Isso realmente poderia funcionar? Eu poderia finalmente fazer José e Josefa pagarem pelo que fizeram? Olhando nos olhos confiantes de João, tomei minha decisão. Estou dentro. Vamos fazer isso. Ele assentiu, satisfeito. Excelente. Me dê uma semana. Entrarei em contato. Enquanto ele se levantava para sair, senti um novo senso de propósito e determinação. Eles achavam que podiam me quebrar, mas estavam errados. Era a hora da vingança. A semana se arrastou, cada dia parecendo uma eternidade de espera e expectativa. Tentei me manter ocupada, me jogando na limpeza da casa, fazendo recados, qualquer coisa para me distrair do constante turbilhão de pensamentos. O que João encontraria? Seria o suficiente para derrubar José e Josefa? Conceição me checava diariamente, oferecendo palavras de encorajamento e apoio. Ela era a única coisa me mantendo sã, a única pessoa que realmente entendia a profundidade da minha dor e raiva. Finalmente, no 7º dia, meu telefone tocou. Era João. Maria, sou eu. Tenho algo. Pode me encontrar no meu escritório em 1 hora? Meu coração saltou para a garganta. Claro, estarei lá. Cheguei ao escritório de João com 20 minutos de antecedência, meus nervos à flor da pele. Conceição já estava lá, andando de um lado para o outro na pequena sala de espera. Ela me deu um abraço apertado quando entrei. Você está pronta para isso? Ela perguntou, examinando meu rosto. Assenti, me preparando. Tão pronta quanto jamais estarei. João emergiu de seu escritório, uma expressão sombria no rosto. Entrem, senhoras. Nos acomodamos nas cadeiras em frente à sua mesa, o ar pesado de tensão. João abriu uma pasta, espalhando uma série de documentos e fotografias. Então, fiz algumas investigações sobre o histórico de Josefa, ele começou, batendo nos papéis. E deixe-me dizer, essa mulher não é nenhuma santa. Ele deslizou um documento para mim. Primeiro, ela tem antecedentes criminais. Apropriação indébita do emprego anterior. Ela conseguiu evitar a prisão, mas não foi bonito. Encarei o papel, uma foto de Josefa me olhando de volta. Ela parecia mais jovem, mas aqueles olhos frios eram inconfundíveis. Mas isso não é tudo, João continuou, sua voz grave. Também descobri que ela é uma pessoa de interesse na morte do ex-namorado dela. Conceição ofegou. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O que você quer dizer? Consegui perguntar, minha voz tremendo. João me entregou um recorte de jornal. Há 3 anos, o ex dela foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas. A polícia suspeitou de homicídio, mas nunca conseguiram provar nada. Josefa foi a última pessoa a vê-lo vivo.
Examinei o artigo, meus olhos se fixando em frases como a morte suspeita e a investigação em andamento. Minha mente girava, tentando conciliar essa informação com a mulher com quem meu filho havia se casado. Então, o que isso significa? Conceição perguntou, expressando a pergunta em minha mente. Significa, disse João, que temos a munição que precisamos. Podemos usar essa informação para confrontar Josefa e José. Eles precisam saber que não estamos recuando. João se recostou em sua cadeira, os dedos entrelaçados. Significa que temos influência. Se essa informação vier à tona, a vida de Josefa como ela conhece acabaria. Sua reputação, seu casamento, tudo. Uma fagulha de esperança se acendeu em meu peito. Então, o que fazemos agora? Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de João. Agora, usamos isso. Deixamos Josefa saber que temos essa informação e que, se ela não quiser que se torne pública, ela precisa convencer José a acertar as coisas com você. Conceição assentiu, seus olhos brilhando. E se ela se recusar? João deu de ombros. Então vamos à polícia. Deixamos que reabram a investigação sobre a morte do ex dela. De um jeito ou de outro, Josefa enfrentará as consequências de suas ações. Fiquei ali, atordoada, tentando processar tudo. Poderia realmente ser tão simples? Eu poderia realmente fazer Josefa pagar pelo que ela fez? Por ter virado José contra mim? Olhando para os rostos determinados de Conceição e João, senti uma onda de força. Eles acreditavam em mim, acreditavam que eu merecia justiça. E pela primeira vez desde aquele aniversário terrível, eu também acreditei. Vamos fazer isso, eu disse, minha voz firme. Vamos fazê-los pagar. João sorriu, um brilho predatório em seus olhos. Excelente. Me deu um dia para colocar tudo em movimento. Amanhã a essa hora, Josefa não vai saber o que a atingiu. Ao sairmos do escritório, Conceição apertou minha mão. Você está fazendo a coisa certa, Maria. Nunca duvide disso. Apertei de volta, sentindo um senso de propósito e raiva justa. Eles tinham escolhido a mulher errada para mexer. Era hora de Josefa aprender essa lição da maneira mais difícil. Fiel à sua palavra, João me ligou no dia seguinte. Está feito, ele disse, com uma nota de satisfação na voz. Enviei todas as informações para Josefa junto com uma mensagem deixando claro que, se ela não quiser que se torne público, ela precisa convencer José a fazer as pazes com você. Senti um arrepio de antecipação misturado com nervosismo. Você acha que vai funcionar? Só há uma maneira de descobrir. Mas confie em mim, com a sujeira que temos sobre ela, ela seria louca de não ceder. Desliguei, minha mente correndo. Josefa realmente cederia? Ela realmente forçaria José a se desculpar e consertar as coisas? Uma parte de mim ousou ter esperança, mesmo quando outra parte sussurrava que era bom demais para ser verdade. Horas se passaram sem notícias. Andei pela minha sala de estar, pulando a cada som, convencida de que era campainha ou telefone. Mas quando a noite caiu, ainda não havia nada. Eu estava prestes a desistir e ir para a cama quando houve uma batida forte na porta. Com o coração na garganta, abri para encontrar José parado lá, seu rosto cheio de fúria. Que diabos você fez? Ele rosnou, empurrando-me para entrar na casa. Cambaleei para trás, pega de surpresa. Do que você está falando? Ele se virou para mim, seus olhos flamejantes. Não se faça de boba. Josefa me contou tudo. Sobre o detetive particular, sobre você vasculhando o passado dela. O que você pensou, que poderia chantageá-la para me fazer te perdoar? Fiquei firme, erguendo o queixo. Eu não chantageei ninguém. Só deixei ela saber que suas ações têm consequências. Que ela não pode destruir minha vida e sair impune. José soltou uma risada áspera. Destruir sua vida? Você está falando sério? Você é quem está tentando destruir nosso casamento, nossa família. Primeiro com seu choramingo constante e manipulação, e agora isso. A raiva surgiu em mim, quente e brilhante. Eu não sou quem virou você contra mim, José. Isso foi tudo Josefa. Ela envenenou você. Você não consegue ver isso?
Ela é uma criminosa, uma mentirosa, talvez até uma assassina. Por um momento, José pareceu atordoado. Então seu rosto endureceu. Você é inacreditável. Você realmente acha que eu vou acreditar nas suas acusações malucas em vez da minha própria esposa? A mãe dos meus filhos? Não são acusações, são fatos, exclamei. João encontrou provas. Não me importo com o que seu detetive amigo encontrou. José rugiu. Josefa é minha esposa e eu confio nela. Eu a amo, e nada que você diga ou faça vai mudar isso. Lágrimas arderam em meus olhos, embaçando minha visão. Então é isso? Você está escolhendo ela em vez de mim, sua própria mãe? O maxilar de José se contraiu. Você fez essa escolha por mim no momento em que decidiu fazer essa armação. Acabou, mãe. Acabei com você, com suas mentiras, seus esquemas, tudo isso. Ele se virou para sair e o pânico me dominou. Eu não podia perdê-lo, não assim. José, por favor. Mas ele já tinha ido embora, batendo a porta atrás dele com uma finalidade que me abalou até o âmago. Afundei no chão, soluços rasgando minha garganta. Não era para ser assim. A verdade deveria me libertar, trazer José de volta para mim. Em vez disso, só o afastou ainda mais. Por entre minhas lágrimas, ouvi meu telefone tocando. Era João. Atendi, minha voz espessa e trêmula. Maria, o que aconteceu? Deu certo? Uma risada amarga escapou de mim. Não, não deu certo. José, ele se foi. Ele escolheu Josefa. Houve uma pausa, então João falou, seu tom determinado. Então passamos para o plano B. Vamos à polícia e fazemos com que reabram a investigação sobre a morte do ex de Josefa. Balancei a cabeça, mesmo que João não pudesse me ver. Qual é o ponto? Não vai mudar nada. José fez sua escolha. Isso não é mais sobre José, João disse firmemente. É sobre justiça. Sobre garantir que Josefa pague pelo que fez. De um jeito ou de outro. Fechei os olhos, exaustão e tristeza me inundando. Eu poderia fazer isso? Eu poderia realmente destruir a esposa do meu filho, a mãe dos meus netos? Mas então me lembrei do olhar nos olhos de José, do veneno em sua voz, e do jeito que Josefa tinha sorrido, tão presunçosa e satisfeita. Eles tinham trazido isso para si mesmos, e agora enfrentariam as consequências. Ok, sussurrei, uma nova resolução endurecendo em meu peito. Vamos fazer isso. Vamos fazê-la pagar. Os próximos dias foram um borrão de atividade. João e eu reunimos todas as evidências que ele havia coletado, organizando-as em um pacote arrumado para apresentar à polícia. Conceição era uma presença constante, oferecendo apoio e encorajamento quando minha resolução vacilava. Finalmente, o dia chegou. Entramos na delegacia de cabeça erguida, prontos para explodir o passado sórdido de Josefa. O delegado ouviu atentamente enquanto expunhamos nosso caso, sua testa franzindo enquanto examinava os documentos e fotografias. Quando terminamos, ele se recostou com uma expressão sombria no rosto. Isso é coisa séria, ele disse, batendo na pasta. Se o que vocês estão dizendo é verdade, temos motivos para reabrir a investigação sobre a morte do ex-namorado da senhora Josefa. Senti uma onda de reivindicação. É verdade. Cada palavra. O delegado assentiu. Certo, então. Deixem isso comigo. Vou colocar a bola em movimento. Saímos da delegacia com um senso de antecipação pulsando através de mim. Estava realmente acontecendo. Josefa finalmente enfrentaria a música. 3 dias depois, recebi uma ligação de João. Ligue a televisão, ele disse, com uma nota de triunfo na voz. Fiz como ele disse, meu coração batendo forte enquanto o rosto da apresentadora preenchia a tela. Notícia de última hora, ela anunciou, sua expressão grave. Josefa Silva foi presa em conexão com a morte anteriormente não resolvida de seu ex-namorado, Pedro Costa. Novas evidências vieram à tona, levando a polícia a reabrir a investigação. Assisti hipnotizada enquanto mostravam imagens de Josefa sendo levada para fora da casa dela e de José algemada, seu rosto uma máscara de choque e raiva. José seguia atrás, parecendo atordoado e perdido.
uma satisfação feroz queimou em meu peito. Ela finalmente estava recebendo o que merecia. Mas minha alegria foi de curta duração. A reportagem continuou descrevendo como José teve que usar suas economias para pagar a fiança de Josefa e contratar um advogado. Era um golpe financeiro, que sem dúvida colocaria uma tensão em seu casamento. Eu deveria ter me sentido culpada, sabendo que tinha desempenhado um papel em suas dificuldades. Mas tudo o que eu conseguia pensar era que eles mereciam. Eles tinham trazido isso para si mesmos com sua crueldade e mentiras. Nas semanas seguintes, observei de longe enquanto o drama se desenrolava. A prisão de Josefa foi manchete, e o público foi implacável. As pessoas especulavam sobre seu envolvimento na morte do ex e que outros segredos ela poderia estar escondendo. José manteve uma fachada corajosa, ficando ao lado de sua esposa em público, mas eu podia ver o desgaste que estava causando nele. Ele parecia abatido, consumido pelo escrutínio e sussurros constantes. Parte de mim queria estender a mão, oferecer conforto e apoio. Mas endureci meu coração. Lembrei-me de como ele tinha me descartado, das palavras cruéis que tinha lançado contra mim. Ele tinha feito sua cama, e agora deitaria nela. Uma tarde, quando eu estava voltando do mercado, avistei uma figura familiar na minha porta. Era José, seus ombros caídos, seus olhos vermelhos e inchados. Por um momento, considerei ignorá-lo, fingir que não estava em casa. Mas a curiosidade venceu. "O que você quer?" perguntei friamente ao me aproximar, meus braços carregados de sacolas. José olhou para cima, sua expressão uma mistura de exaustão e desespero. "Mãe, eu preciso de sua ajuda." Ergui uma sobrancelha. "Ah, agora você precisa da minha ajuda? O que aconteceu com estar acabado comigo e meus esquemas?" Ele se encolheu como se eu tivesse batido nele. Eu sei. Eu disse coisas horríveis, mas isso é maior que isso. Josefa está em sérios problemas, mãe. As evidências contra ela são ruins." Um lampejo de inquietação passou por mim. "O que você está dizendo?" A voz de José quebrou. "Estou dizendo que não sei o que fazer. As taxas do advogado por si só estão nos deixando falidos, e se Josefa for para a prisão, eu não posso criar as crianças sozinho. Eu preciso de você, mãe. Por favor." Olhei para ele, dividida entre o impulso de confortar e o desejo de atacar. Ele parecia tão quebrado, tão derrotado. Mas então me lembrei da dor que ele tinha causado, da maneira como tinha me abandonado. Endireitei minha coluna, minha voz como gelo. "Você deveria ter pensado nisso antes de virar as costas para mim." "Sinto muito, José, mas você está por conta própria." Com isso, passei por ele, ignorando seus apelos e desculpas. Ele tinha feito sua escolha, e agora viveria com as consequências. Alguns dias após a visita desesperada de José, recebi uma ligação inesperada. Era a mãe de Josefa, sua voz tensa com raiva mal contida. "Maria, sei que tivemos nossas diferenças, mas preciso pedir um favor," ela disse, as palavras parecendo lhe causar dor. Senti um lampejo de surpresa. "Que tipo de favor?" "São as crianças." Com tudo o que está acontecendo com o caso de Josefa, José está lutando para dar conta. Ele precisa de uma folga. Esperava que você pudesse ficar com as crianças no fim de semana. Hesitei, dividida. Por um lado, o pensamento de passar um tempo com meus netos me enchia de saudade. Fazia tanto tempo desde que os tinha visto. Mas por outro lado, a ideia de fazer qualquer coisa para ajudar José e Josefa depois de tudo que tinham feito me incomodava. "Por favor, Maria," a mãe de Josefa insistiu, como se sentisse minha relutância. "Sei que você ama essas crianças. Elas precisam de alguma estabilidade agora, e Deus sabe que não vão conseguir isso de José ou Josefa." Suspirei, minha resolução se desfazendo. Ela estava certa. Quaisquer que fossem os problemas que eu tivesse com os pais delas, minhas netas eram inocentes. Elas não mereciam ser apanhadas no meio disso. "Tudo bem," concordei. "Ficarei com elas no fim de semana. Mas estou fazendo isso por elas, não por José ou Josefa." "Claro." "Obrigada, Maria. Vou avisar José para deixá-las na sexta-feira à noite." Fiel à sua palavra,
José chegou à minha porta naquela sexta-feira com as crianças. Ele parecia ainda pior do que na última vez que o vi, seu rosto magro e sombreado. Mãe, ele me cumprimentou, sua voz rouca. Obrigado por fazer isso. Realmente aprecio. Assenti rigidamente minha atenção nas crianças. Elas olhavam para mim, seus olhos arregalados e incertos. Vovó, minha neta gritou, abrindo um sorriso. Ela correu para frente, envolvendo seus pequenos braços ao redor da minha cintura. Abracei-a de volta, pescando para conter lágrimas repentinas. Olá, querida. Senti sua falta. Meu neto estava mais reservado, pairando ao lado de José. Me ajoelhei, abrindo meus braços. Venha aqui, meu amor. Está tudo bem. Lentamente, ele deu um passo em meu abraço, seu pequeno corpo tremendo. Meu coração doía por ele, por ambos. José limpou a garganta. Vou buscá-los domingo à noite. Se alguma coisa surgir, é só me ligar. Me endireitei, encontrando seu olhar friamente. Ficaremos bem. Aproveite seu fim de semana. Com um aceno final, ele partiu, me deixando sozinha com as crianças. Respirei fundo, forçando um sorriso. Quem quer pizza para o jantar? O fim de semana passou em um borrão de risos, jogos e histórias. Por um breve momento, fui capaz de esquecer o drama e a dor, perdida na simples alegria de estar com meus netos. Mas logo chegou ao fim. José chegou para buscar as crianças, sua expressão cautelosa enquanto elas juntavam suas coisas. Minha neta puxou minha mão. Vovó, podemos vir ficar com você de novo em breve? Nos divertimos tanto. Sorri, alisando seu cabelo. Claro, querida. Quando quiser. O maxilar de José se apertou. Devemos ir, digam tchau, crianças. Elas me abraçaram apertado, seus rostinhos tristes. Observei enquanto subiam no carro de José, meu coração pesado enquanto ele se preparava para partir. José fez uma pausa e se virou para mim. Escute, mãe, sobre o que eles disseram, não quero que você tenha nenhuma ideia. Isso foi uma coisa única. Fiquei irritada, a raiva faiscando. Desculpe-me? Você acha que estou tentando virá-los contra você? Não seria a primeira vez, ele murmurou. Vi vermelho. Como ousa? Não fiz nada além de amar e apoiar essas crianças, o que é mais do que posso dizer de você e Josefa. Vocês estão tão enrolados em seu próprio drama que nem conseguem ver o quanto eles estão sofrendo. O rosto de José ficou vermelho. Você não tem ideia do que estamos passando. E de quem é a culpa? Cortei-o. Você escolheu isso, José. Você escolheu Josefa e todo o caos que vem com ela. Não ouse colocar isso em mim. Ele me encarou, seus olhos duros. Isso não acabou, mãe. Não vou deixar você envenenar meus filhos contra mim da mesma forma que fez com o pai. Com isso, ele entrou no carro e foi embora, me deixando tremendo de raiva e mágoa. Fiquei lá, observando até o carro desaparecer de vista, uma determinação fria se instalando sobre mim. Se José queria jogar duro, então que assim seja. Eu estava cansada de bancar a boazinha. Era hora de acabar com isso de uma vez por todas. O dia do julgamento de Josefa chegou, frio e cinzento. Me vesti com cuidado, escolhendo um terno preto sóbrio que irradiava autoridade silenciosa. Conceição me pegou, seu rosto determinado. Você está pronta para isso? Ela perguntou enquanto dirigíamos para o fórum. Assenti, meu maxilar apertado. Estou pronta há muito tempo. Encontramos João nos degraus, sua expressão séria. Tenho uma surpresa para vocês, ele disse, nos conduzindo para dentro. Localizei a família de Pedro Costa. Eles estão aqui para testemunhar. Senti uma onda de gratidão e reivindicação. Com o testemunho deles, o destino de Josefa estaria selado. O tribunal estava lotado, o ar pesado de tensão. Tomei meu lugar atrás da mesa do promotor, meu coração batendo enquanto Josefa era trazida, seus pulsos e tornozelos algemados. Ela parecia pálida e abatida, mas seus olhos ainda brilhavam com malícia quando encontraram os meus. José sentou-se rigidamente ao lado dela, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes.
Desviei o olhar, me concentrando no juiz enquanto ele convocava o tribunal. O julgamento foi extenuante e emocional. O promotor expôs as evidências contra Josefa em detalhes, pintando um quadro de uma mulher cruel e calculista que não pararia diante de nada para conseguir o que queria. Mas foi o testemunho da família de Pedro Costa que realmente selou o destino dela. A mãe dele, uma mulher frágil de cabelos prateados, falou sobre o coração bondoso de seu filho e o futuro brilhante que foi interrompido. A irmã dele chorou ao relatar o comportamento controlador e abusivo de Josefa, como ela havia isolado Pedro de seus entes queridos. Durante todo o tempo, Josefa permaneceu impassível, seus olhos frios e vazios. José ficou cada vez mais agitado, seu joelho pulando e suas mãos cerradas em punhos. Finalmente, chegou a hora do veredicto. Os jurados voltaram, seus rostos sombrios. O presidente do júri se levantou, limpando a garganta. Na questão do Estado contra Josefa Silva, sobre a acusação de homicídio em primeiro grau, consideramos-a culpada. O tribunal irrompeu em suspiros e murmúrios. O rosto de Josefa perdeu a cor, sua boca se abrindo em choque. José pulou de pé, sua cadeira caindo no chão. Não, ele gritou, sua voz rouca de angústia. Não, isso está errado. Ela é inocente. O juiz bateu seu martelo, pedindo ordem. Senhor Silva, controle-se ou terei que removê-lo deste tribunal. José se acalmou, desabando de volta em sua cadeira, a cabeça em suas mãos. Josefa se virou para ele, sua expressão desesperada. José, faça alguma coisa. Você não pode deixá-los fazer isso comigo. Mas José não olhou para ela, seus ombros tremendo com soluços silenciosos. Os oficiais de justiça se adiantaram, se preparando para levar Josefa embora. Observei, uma estranha mistura de emoções girando dentro de mim. Triunfo, sim, mas também uma tristeza vazia. Tinha chegado a isso, meu próprio filho quebrado e humilhado, sua vida em ruínas. Enquanto Josefa era escoltada para fora, ela se virou, seus olhos se fixando nos meus. Naquele momento, vi a profundidade de seu ódio, o veneno em sua alma. Isso não acabou, ela sibilou, sua voz baixa e mortal. Vou fazer você pagar por isso, eu juro. Encontrei seu olhar firmemente, sem vacilar. Você já pagou, Josefa. Você fez suas escolhas, e agora enfrentará as consequências. Adeus. Com isso, me virei e saí, minha cabeça erguida. Acabou. A justiça havia sido feita. Mas mesmo quando o alívio me inundou, um sentimento de tristeza persistiu. Não consegui afastar a inquietação. O rosto angustiado de José me assombrava, a devastação em seus olhos. Eu tinha ido longe demais. Minha busca por vingança me cegou para os danos colaterais. Balancei a cabeça, afastando as dúvidas. Não, José tinha feito sua cama e agora deitaria nela. Ele tinha escolhido Josefa, escolhido virar as costas para mim. Agora ele teria que viver com as consequências. Saí para o dia frio e cinzento, puxando meu casaco mais apertado ao meu redor. Era hora de seguir em frente, de construir uma nova vida para mim. Uma vida sem José, sem a influência tóxica de Josefa. Uma vida só minha.